Fala, gente! Esse é mais um podcast, Renovation Cast na área. Me sinto lisonjeado em estar nesse podcast hoje, um podcast mais que especial. Então vem junto e já aproveita nesse primeiro momento aí, para não esquecer, né? Para não deixar para a última hora aí, acabar passando. Gostei do podcast, mas não fortaleceu aí a gente, né? Então já curte, comente e compartilha aí para geral. Eu acredito que vocês já estão vendo o título aí, já estão vendo quem vai ser o convidado aí de hoje. Então fica ligado aí nos insights, nas dicas, no testemunho impactante que esse homem, um homem de Deus, irá trazer para nós. E aí eu tô com o pastor Pedro Xavier aí. Fala, gente! Sejam bem-vindos ao nosso podcast Renovation Cast. É sempre muito bom, né, Ícaro? A gente tá aqui reunido para trazer uma palavra, uma mensagem de Deus para os nossos ouvintes. Então, que Deus possa te abençoar nesse podcast. Eu tenho certeza que esse podcast ele vai promover uma virada na vida de cada pessoa que assistir. Então, se você tá aí, já para agora, curte, se inscreve no nosso canal e já compartilha antes de assistir. Porque é profético esse podcast. Então você já compartilha dizendo, olha, você vai receber uma virada na sua vida. Já manda esse podcast para alguém e depois volta e continua assistindo até o final, porque eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Pastor, eu vou fazer uma introduçãozinha aqui do nosso convidado de hoje, pode ser? Vamos fazer o seguinte? Vamos lá. Vamos falar sobre o nosso... Ou coisa boa. Nosso patrocinador? Ou comida, comida. Comida. Esse patrocinador, Ícaro, que é a Pizzaria Express Pombos. Os caras são extraordinários, Ícaro. Massa. Quando eu me mudei pra aqui pra Pombos, que eu ia pedir uma pizza, que eu gosto muito de pizza, e minha esposa, a Nanda, ela ama pizza. Então, eu tinha que pedir pizza quase na hora do culto. Porque eu chegava em casa e a pizza não estava pronta ainda. Era 1 hora e meia pra entregar uma pizza. Então, eu ficava muito triste com isso. E aí, quando chegou essa pizzaria, eu falei, vou fazer um teste. Eu vou ver se os caras são bons mesmo. Se o nome é Express, um negócio tem que ser rápido. Tem que ser rápido. E aí, quando eu cheguei do culto, que eu pedi a pizza, eu ia tomar banho. Eu falei, qual é o tempo de entrega? Ela, 20 minutos. Eu não acreditei, não. Quando eu fui tomar banho, quando eu terminei, o cara já tava na porta. Eu falei, meu Deus, essa é a pizzaria. É rápido e boa. Não é só rápida, ela é muito boa. Ela é extraordinária. Então, gente, vale a pena. Se você quiser fazer o seu pedido, vai lá na descrição do nosso vídeo. Vai estar lá o Instagram da Pizzaria Express Pombos. Fala lá com o Heitor, com a Eduarda. O pessoal, esse casal é bênção de Deus. Gente boa demais. Fala com eles aí, que eu tenho certeza que você vai se apaixonar por essa pizza. Pronto, já encomenda a pizza e assiste o podcast. Pronto, Essa os pizza dois. Express. Uma bênção. É isso aí, gente. Gente, sem mais delongas, vamos lá. Vou apresentar aqui. Me sinto mais uma vez lisonjeado. E não sei por que eu tô repetindo essa palavra hoje. Eu acho que é a palavra do dia. Vamos lá. O nome do homem, do servo de Deus, é Márcio Meira, casado com pastora Linda, pai de Débora e Ruth. Ele é formado em teologia, psicanálise clínica, marketing, possui pós-graduação em psicopedagogia, MBA em planejamento e gestão estratégica, mestre em psicologia pastoral, doutor em liderança. Também é capelão internacional, certificado em coach, liderança avançada, além de ministro. O cabo é faixa preta, kickbox. Acho que eu falei certo, kickbox, tá certo? Faixa roxa em jiu-jitsu, praticante diário de crossfit e para quebrar o galho um pouquinho é surfista. Seja bem-vindo aí, Bispo Márcio Meira. Eita, que honra, gente. Muito obrigado. É um prazer estar aqui nesse podcast, podendo compartilhar vida, renovação, transformação. E saiba que o meu coração está com muita expectativa para que todos aqueles que estão participando desse podcast sejam abençoados. Amém. Amém, amém. E a primeira pergunta, Bispo, que a gente sempre gosta de fazer, para fazer jus ao nome do nosso podcast, Renovation Cast, a gente sempre fala sobre renovação, sobre metanoia, e a gente queria saber como é que foi esse processo de conversão do senhor? Se o senhor já nasceu em berço cristão, se não foi, como é que foi? Como é que se deu a conversão do Bispo Márcio Meira? Eu tive uma história em uma família que ela se desintegrou por causa do alcoolismo do meu pai, violência doméstica. Com esse divórcio, nós passamos alguns poucos meses morando com a nossa mãe biológica, que depois nos abandonou na casa do meu pai e ela simplesmente desapareceu. Por 16 anos eu nunca soube onde estava minha mãe. Cresci num ambiente cujo pai era workaholic, alcoólatra e era uma pessoa que depreciava muito, não só com violência física, mas também com palavras de depreciação. Por causa disso, eu virei um rebelde sem causa e o meu lar não era cristão. Na verdade, logo cedo eu sofri um abuso sexual na infância com uma professora e depois eu acabei me envolvendo com drogas, então
eu enveredei numa criminalidade juvenil. Por causa disso, eu respondi 3 processos no juizado de menores. Ou seja, aos 15 anos de idade, eu tentei suicídio. Que a minha vida ela não tinha sentido, ela não tinha propósito. Foi quando Cristo entrou na minha história e ele transformou completamente minha vida. Foi quando eu fiz o encontro de jovens com Cristo e, na ocasião, eu conheci aquele que mudou definitivamente a trajetória da minha caminhada. Aquele homem a qual eu estava me tornando ficou no passado. E em Cristo eu me tornei uma nova pessoa. Exatamente no ano em que eu precisava fazer o vestibular, foi o ano do chamado de Deus na minha vida. E não só mudou através da conversão a minha própria história, como mudou o meu sentido de viver. E a partir daí eu decidi viver minha vida para Cristo. Uau, Amém. uau, glória a Deus, assim, né? Então, quando a gente vê esse relato do bispo, então a gente viu que era uma vida totalmente afastada de Deus, dos princípios cristãos, e a gente viu que para Deus não tem nada impossível. Para Deus não tem nada difícil, Ícaro. Então, É verdade. se você que está assistindo aí, se você acha que sua vida ela é totalmente desmantelada, se você acha que você não tem jeito para você, saiba que para o homem realmente é impossível. Mas para Deus, todas as coisas são possíveis. E não é por acaso você está assistindo esse podcast. Tenho certeza que se você está assistindo, se você caiu aqui por acaso nesse podcast, é porque Deus ele está querendo ministrar algo novo no seu coração. Ô, pastor, eu gostaria de perguntar ao pastor, bispo, na verdade, desculpa, bispo Márcio Meira, quando foi que, dentro desse testemunho, dessa virada de chave aí, que o senhor encontrou seu verdadeiro propósito? O propósito foi uma jornada. Eu não encontrei rapidamente como foi o encontro com Cristo. O encontro com Cristo foi no sábado à noite, no encontro de jovens, e ali me deparei com a parábola do filho pródigo e percebi que eu era o filho pródigo e eu encontrei Cristo. Mas o propósito foi uma construção, foi uma jornada. Desde a minha decisão na conversão, nesse processo de santificação, o propósito de Deus foi sendo construído na minha vida. Alguns passos foram importantes, dentre eles a leitura bíblica, momento devocional em oração, um discipulado, onde eu tinha vida na vida e alguém começou a me ajudar nessa jornada, orientando sobre os passos que eu deveria dar. Inclusive, essa pessoa hoje é um dos pastores lá da diocese, que eu sou bispo. E durante esse processo, a minha mãe, não a biológica que me abandonou, mas a minha mãe de criação, ela foi a primeira a se converter dentro de casa. E através da oração dela, através do testemunho dela, toda a nossa família, ela veio a Cristo também. Pra você ter uma ideia, mesmo eu chegando embriagado em casa, a minha mãe profetizava dizendo que eu estava orando em línguas estranhas. Às vezes eu acordava de manhã de ressaca com ela ungindo os meus pés e dizendo: bem-aventurados são os pés daqueles que pregam a palavra de Deus. E eu não era nem pregador. Meu Deus. Então ela sempre profetizou sobre minha vida dizendo que eu seria pastor. Então ela foi uma grande protagonista para me conduzir no conhecimento do propósito de Deus para minha vida através do chamado pastoral. Então foi uma construção, foram várias pessoas nesse processo, mas a minha mãe que me criou, a minha madrasta, o nome dela é Neide, ela teve um papel fundamental me conduzindo para que eu entendesse ou discernisse a voz de Deus e o propósito dele na minha vida. E quando eu descobri esse propósito, eu decidi ser uma vela. Uma vela que, por mais que seja consumida, ela cumpre com a sua missão, que é levar a luz às pessoas. Amém. Então, mesmo sendo consumido pela obra, pela vida, pelas pessoas, pelos problemas, pelas dificuldades, a alegria ela é contagiante, porque eu sei que os planos de Deus, através da minha vida, mesmo sendo consumido, estão brilhando como uma vela no cumprimento do seu propósito. Amém. Glória a Amém. Deus. Amém. E tem uma pergunta, bispo. Eu acho que até a gente já fez isso algumas vezes, né, Ícaro? E eu tenho certeza que alguém que está assistindo também já se fez essa pergunta. É assim: o que é que eu faço para descobrir o meu propósito? Ou como eu faço para saber qual é o meu chamado? O que é que Deus tem para mim? O senhor poderia nos ajudar ou ajudar as pessoas que estão assistindo a encontrar ou pelo menos direcionar alguma coisa sobre propósito? Com certeza, pastor Pedro, é um privilégio. Então, você que está aí acompanhando a gente através desse podcast, se liga nas dicas preciosíssimas que eu tenho para te dar. Eu entendo que propósito você só pode encontrar se for com Deus. Sem Deus não é propósito, pode ser
profissão, pode ser entendimento de uma atuação, mas propósito você só encontra em Deus. Ele nos dá o verdadeiro propósito de viver. E lembre-se, eu não estou falando aqui sobre um chamado vocacional ou profissional, mas sobre propósito, sobre vida. Então, o propósito de Deus, ele acontece em pelo menos 5 áreas da nossa vida e está muito bem resumido através da grande comissão e do grande mandamento. Então, os propósitos de Deus, eles estão através de 5 áreas que quando a gente começa a estudar, a gente entende o porquê que nós fomos criados. Enquanto você não tiver um encontro com Cristo, você não vai entender o seu propósito, porque o propósito só através do Criador você assim encontrará. Então, as minhas dicas de ouro entenda que Deus ele te criou para o louvor da sua glória, ele te criou para amar o seu próximo como a si mesmo, ele te criou para que você seja um instrumento de evangelização, ele te criou para que você possa ser um instrumento de ensino, levando a sua palavra a outra pessoa, e ele te usou, e ele te criou com uma missão muito especial. Quando a gente entende esses propósitos gerais de Deus, a gente agora parte para o propósito para cada um de nós, porque ele tem algo muito específico. Tipo, cocada de coco, de coqueiro da praia, de coqueirinho. Ele tem uma coisa específica para cada um de nós. E para você conhecer, existe uma metodologia chamada Forma, que é F-O-R-M-A, que você depois pode conhecer um pouco melhor, que é você entender a sua formação, de como essa operação acontece, através de um resgate de valores. O M é você entender que precisa ser ministrado para que possa ser alcançado de acordo com o que o céu tem para a sua vida. Então, se eu for resumir de uma dica preciosa para você, ouça a voz de Deus, consulte pessoas que você respeita e entende que são dirigidas por Deus, vá para a palavra do Senhor e o mais importante, hoje mesmo, pergunte ao Pai o que é que o Senhor tem preparado para a minha vida. Porque se você está nesse podcast, é porque Deus ele tem um propósito na sua vida. E hoje você vai começar a compreender ouvindo a voz dele. Amém. Glória a Deus. Amém, Então, glória a Deus. você que está assistindo aí, é bom pegar um papel, uma caneta e começar a anotar vários pontos aí que o nosso bispão está trazendo aqui, várias informações para que a gente possa encontrar o nosso propósito. E o que eu acho interessante, e uma coisa que a gente precisa diferenciar para quem está nos assistindo, bispão, e é a dúvida de muita gente também, é porque muitas vezes a gente confunde o propósito de Deus com a vontade do nosso coração. Porque muitas vezes, sei lá, vamos supor, a pessoa que quer um relacionamento abençoado, mas aí tá gostando de um cara que é cheio de demônio, cheio de cão. Mas será que Deus quer isso? Será que Deus não quer? Então, muitas vezes as pessoas confundem o propósito de Deus com a vontade do nosso coração. Então, acho que é bom a gente tentar esclarecer isso para ficar claro, né? O que é propósito de Deus, o que é minha vontade, o que é que não é. O que é que o senhor pode nos ajudar? Tem 2 textos bíblicos que nos ajudam muito. O primeiro deles nos beneficia e o segundo nos traz um entendimento melhor sobre Deus. A Bíblia diz assim: agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Uau! Esse é maravilhoso, Glória a porque, Deus. Senhor, tu me conhece, tu sabe o que eu quero, então abençoe o que eu quero. Só que a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não ser egoísta e começar a fazer os nossos planos e querer que Deus simplesmente dê a chancela dele. Calma. O que a Bíblia está dizendo é agrada-te do Senhor. Para ele satisfazer os desejos do seu coração, você precisa andar no caminho do Senhor. Você precisa entregar o seu caminho ao Senhor. Você precisa confiar nele e entender que tudo ele fará. Deus é o propósito, Amém. no caso. Então ele é tão precioso, ele é tão importante, ele é tão específico que ele, quando opera, você diz: uau, era isso mesmo que eu sonhava. Na verdade, ele que te criou e que colocou isso no teu coração, porque vê que você está na jornada certa, ele simplesmente te abençoou. Então, você percebe que não é uma coisa humana, é uma coisa sobrenatural, que Deus coloca em nós e ele abençoa quando a gente simplesmente decide andar no caminho certo, fazendo aquilo para o qual ele nos chamou. É como quando nós temos filhos, a gente sabe o que é isso. A gente pede para que um filho obedeça e quando ele faz, a gente tem o maior prazer de retribuir. Então é como se na nossa relação, Deus ele tivesse prazer com cada um de seus filhos e ele satisfazesse o desejo do coração, porque ele está vendo que esse filho está entregando o caminho ao Senhor, está confiando nele e ele sim. Ele não é um Deus para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Ele é um Deus que cumpre suas promessas. E ele diz: Amém. tudo ele fará. Na sua vida, receba isso agora. Ele vai fazer tudo se você hoje decidir entregar, confiar e crer que ele pode
ele vai fazer. Glória a Amém, Deus. glória a Deus. Amém. Pelo que eu entendi aí, em resumo, Deus é o propósito, né? Ele é o propósito. propósito. Ele é a base do Ele é o propósito. E só propósito. nele a gente encontra o propósito. E o que o pastor falou sobre o desejo de nossos corações vai muito vinculado aos nossos desejos e achar que porque Deus permitiu que a gente desejasse aquilo é porque Ele que está querendo que a gente faça aquilo, né? Então, assim, como é que a gente tem que filtrar? Claro, o senhor acabou de responder aí, mas quais as táticas, né, bíblicas, assim falando, que a gente tem que impedir que esses desejos impeçam o verdadeiro propósito? Perfeito. É importante que a gente entenda a importância de uma caminhada em retidão ao Senhor. Então, se nós estivermos, por exemplo, no padrão do Salmo de número 1, que é o homem bem-aventurado, que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e de noite, ou seja, esse é um homem íntegro, esse é um homem abençoado. E aí Deus então entra e ele libera, ele abençoa, ele satisfaz o desejo do coração. Mas o grande problema é quando a gente tá numa tronchura só, a gente tá pintando e bordando, tá pisando na bola, tá no lamaçal e fica reclamando porque Deus não tá fazendo. Não é que Deus não possa fazer, ele é onipotente, ele pode todas as coisas. Mas ele faz a partir de algo que nós estamos prontos a operar. Veja, quando ele foi ressuscitar Lázaro, que já estava 4 dias morto, fedendo carniça, ele simplesmente pediu para que tirassem a pedra. Ora, um Deus que ressuscita um morto em 4 dias não podia estourar uma pedra? Mas ele faz o sobrenatural, mas tem coisas naturais que cabem a nós. Então Deus ele vai operar o propósito dele na nossa vida quando nós fizermos aquilo que convém a nós. Buscar a sua palavra, ler, orar, estar em sintonia, em santidade com ele, isso é fundamental. O Bispo Márcio Meira, para quem conhece o Bispo Márcio Meira, segue ele nas redes sociais, sabe das atividades dele físicas, né? E sabe das questões da dieta que ele tem. E aí o que ele sempre tá falando, tá sempre me arremetendo ao que eu tô lendo atualmente, o que eu tô me alimentando atualmente, que é o livro de A Arte de Sabotar a Sua Própria Vida, do Bispo Miguel Uchoa. E aí vem muito o que o senhor tá falando da questão de você se auto-sabotar, né, Bispo? Isso mesmo. Primeiro, esse livro é perfeito, esse livro é maravilhoso, esse livro são chaves preciosíssimas na vida de qualquer pessoa que quer empreender, vencer e conquistar sucesso na vida. Ele é um livro maravilhoso. Se eu for indicar livro hoje, esse aí já fica como uma indicação, A Arte de Sabotar a Sua Própria Vida, do Bispo Miguel Uchoa. Mas sim, o fato é esse, é que nós somos responsáveis por uma história, aonde Cristo, pelo seu sangue, nos banhou. Mas se nós não estivermos embaixo dessa cobertura, tudo aquilo que nós fizermos não trará frutos eternos. O que nós precisamos pensar é, aquilo que eu quero fazer, a traça e a ferrugem vai correr, ou eu quero deixar um legado onde pessoas desfrutarão por toda a eternidade. Aí entra um propósito. Quando sai de uma perspectiva instantânea, rápida, passageira, circunstancial, e vai para uma dimensão que é eterna. O Bispo falando sobre propósito, sobre desejos, Pastor Pedro, e aí me arremeteu muito a questão da passagem bíblica lá do Sansão, né? O famoso Sansão que foi escolhido por Deus para levar o seu povo daquele período de escravidão que estavam passando, e ele tinha um propósito, né? Foi escolhido desde o ventre da sua mãe. E aí, por conta dos desejos deles, ele achava que mesmo tendo um propósito por Deus, ele achava que tudo que ele fazia não ia sair do propósito. E a gente sabe que pessoas escolhidas por Deus também saem do propósito de Deus por conta de seus desejos. Tudo que ele tinha que fazer era cumprir com o voto nazireu. Era simplesmente um voto feito ao Senhor. Deus deu força, Deus deu poder, Deus deu autoridade, Deus deu uma unção para Sansão. Tudo que ele tinha que fazer era manter o seu voto. Mas quando a gente se distancia de Deus, a gente começa a brincar com o sagrado. E ele não caiu da noite para o dia. Ele foi caindo em um processo gradual. E é importante que a gente entenda isso. A gente, quando se afasta, não é uma coisa abrupta. Quando a gente menos imagina, a gente vai entrando numa areia movediça. E quando a gente percebe, a gente já está atolado até o pescoço. Então, a minha palavra hoje para você que está nos acompanhando nesse podcast é cuidado. Porque um abismo puxa outro abismo. E quando você menos imagina, já está lá no fundo do poço. Exatamente. O que eu acho interessante é porque a Bíblia sempre tem que ser o nosso referencial para qualquer decisão que a gente vai tomar. Então, um exemplo claro para quem está assistindo poder entender um pouco melhor é: se você é solteiro e quer ter um relacionamento abençoado, quer alcançar o seu propósito, se a Bíblia fala que
quem é crente só deve se relacionar com quem é crente. Então, se eu tô fora disso, eu já tô contrário àquilo que Deus quer. Claro, Deus ele dá o livre-arbítrio para você fazer dentro do que a Bíblia tá lhe instruindo. Entende? Você vai ver se você quer galego, se quer de cabelo preto, se quer alto, se quer baixo. Isso a Bíblia não vai escolher para você. Deus não vai escolher para você. Mas o que a Bíblia fala, a gente tem que seguir. Então tem muita gente que quer alcançar um propósito longe daquilo que Deus desejou para aquela pessoa e não vai alcançar. Tem gente que acha que o marido de outra pessoa é uma bênção de Deus na vida dela. E aí quer conquistar um cara que já é casado e nunca vai ser a vontade de Deus. Destruir uma família para dar uma família para você. Então a gente tem que entender que o propósito de Deus, ele vai ser sempre revelado na obediência. O que eu acho interessante é que quando Deus chama a Abraão e ele dá o direcionamento a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu vou te mostrar, eu te farei uma bênção. E o interessante é que Abraão vai, mas leva o sobrinho dele. E era algo justo. O pai dele tinha morrido, então levar um sobrinho era justo. Mas não era o que Deus tinha mandado. E aí a gente vai ver na narrativa bíblica que Deus só volta e reafirma a promessa para Abraão quando há a separação de Ló e Abraão. Quando Abraão e Ló se separam, que Ló vai para Sodoma e Gomorra e Abraão vai para o outro lado, e aí Deus aparece novamente e reafirma a promessa. Por quê? Porque ele deu aquele próximo passo que Deus estava esperando em obediência. Deus mandou ele sair da terra dele, ele saiu da terra. De longe da sua parentela, ele estava junto do sobrinho dele. E aí quando Abraão entra na obediência de novo, Deus fala, opa, vou fazer você uma bênção, vou te abençoar, onde você colocar o pé vai ser bênção. E aí Deus reafirma a promessa dele. Ou seja, Deus só vai dar o próximo passo, provavelmente talvez Deus falou com você, deu o primeiro direcionamento, mas ele só vai dar o próximo passo a você quando você estiver em obediência. Antes disso não vai acontecer. É verdade, pastor. Então isso é fundamental para que a gente possa entender. Engraçado o pastor falando aqui, me fez lembrar de algumas pessoas que eu já ouvi bastante que... Mas, e aí, Caro? A gente tá querendo buscar o propósito, nosso propósito que Deus tem para nós, mas ele não fala nada. Como é? Aí a palavra fala que o silêncio de Deus também é uma resposta. Mas muitas pessoas gostam de introduzir e interpretar que o silêncio de Deus é um sim. Mas também pode ser um não. Né? E aí fica essa dúvida, quanto que o silêncio de Deus é um sim ou que é um não? E aí eu lembrei de uma ilustração que o pastor Pedro gosta muito de fazer na igreja, que é a ilustração de como se comunicar com Deus, né? Como entendê-lo. É o distanciamento. Quanto mais distante de Deus, mais a gente não vai ouvi-lo, não vai entendê-lo. Quanto mais próximo, sim. Então, para você ouvir ele, se ele está em silêncio, é porque provavelmente você nem está ouvindo ele. Pode ser que ele esteja falando e você não esteja ouvindo. Então, acredito que é a aproximação, né? A comunhão, o devocional, o dia a dia, o diário, né? Eu não acredito no silêncio de Deus, eu acredito na surdez humana. Também, Na concordo. verdade, o que acontece é que Deus ele está sempre falando. E é como ondas sonoras, é como aquele rádio das antigas que você tem que ficar rodando e procurando, A sintonizando. sintonia. Eu sou de uma geração que a nossa televisão era telefunk. A gente tinha que toque, 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 procurar o canal. E aí tinha uma antena, e na antena a gente botava um bombril, que é para ver se pegava Ou se limpava a imagem. Era. Então você tinha que sintonizar. Eu creio que Deus ele está sempre falando, mas nem sempre a gente está sintonizado na estação do céu. Então, o fato é que quando a gente sintoniza, e para sintonizar, a gente não pode estar distante, a gente não pode estar longe, a gente tem que estar dentro da área de frequência, porque se você não tiver, não tem como você ouvir. E outra coisa também é a intimidade, né? Quando a gente tem intimidade com Deus, a gente reconhece a voz dele e a gente fala o idioma dele, a gente entende exatamente o que ele está falando. Não é como um quebra-cabeça, não é uma coisa que você fica na não compreensão do que ele está dizendo, porque existe intimidade, existe caminhada. Então, o propósito ele se torna uma realidade quando você está na frequência do céu, quando você passa a ouvir o idioma celestial e está em harmonia, em comunhão com ele, que tudo fica muito claro. Exatamente. Quando tá em sintonia, pastor, é rápida a resposta. Você fica, oxe, mais já? Eu pedi, Isso. orei ontem, já acertou. Calma, calma. Exatamente. E a intimidade, assim como o bicho falou, é o que faz toda a diferença. Então, para você ter noção, quando você é tão íntimo de uma pessoa, por exemplo, um marido e a esposa, muitas vezes ela não vai nem precisar pronunciar uma palavra, só com o olhar, devido à intimidade, você sabe se ela tá com raiva de você ou não. Se ela lhe responder pelo WhatsApp, que não tem som, uma mensagenzinha,
Se ela mandar só um dedinho assim, legalzinho, se não respondeu direitinho, amor nem nada, você diz, ih, rapaz, deu ruim, tem alguma coisa errada. Por quê? Porque você é tão íntimo daquela pessoa que muitas vezes não precisa nem expressar em palavras, você vai saber o que é que ela tá querendo passar para você. E assim com Deus. Quanto mais íntimo de Deus você for, até o silêncio dele, que ele não fica em silêncio, muitas vezes a gente que não tá escutando, a gente vai entender o que é que Deus está querendo nos ensinar naquele momento, né? Então isso é fundamental para a gente ter esse entendimento. E uma coisa, bispo, eu queria perguntar ao senhor, é porque muitas vezes a gente até começa no propósito, mas permanecer vem muita dificuldade. O desânimo, eu acho que é uma das coisas que faz com que muita gente perca o seu propósito ou destrua uma caminhada que se iniciou. Como é que as pessoas podem fazer para se manter firme no propósito? Ou como é que o senhor faz para se manter firme no propósito de Deus? É interessante, quando a gente vê, por exemplo, o chamado de Deus na vida de Josué, ele diz, seja forte e corajoso. Não te mandei eu, não desanime, seja forte e corajoso. É interessante que ele repete por 3 vezes em 2 versículos, seja forte e corajoso. O fato é que ali, nitidamente, você estava vendo Deus ele falando sobre medo e desânimo. E qual é o grande problema? Medo te impede de começar, desânimo te impede de terminar. Uau. Então, muitas pessoas, elas, por causa do medo, elas não começam os propósitos de Deus para a sua vida. Porque elas se perguntam, e se não der certo, se eu não conseguir, se eu não chegar lá, se eu não passar, se eu não... E as pessoas, por causa do medo, elas ficam impedidas de começar. E alguns conseguem vencer a barreira do medo e elas até iniciam uma jornada em busca do propósito de Deus, mas acabam desanimando no meio do caminho. Então, a palavra é permanecer. Depois de uma decisão, depois do primeiro passo dado, você já entrou na corrida, você já está na jornada, você já está nessa maratona. Então agora o que você tem que fazer é permanecer. Para explicar melhor, eu costumo usar a ilustração de uma corrida. Eu gosto muito de correr. A minha filha, inclusive, agora começou a correr também. Ontem ela correu 10 quilômetros, eu fiquei muito Uau. feliz por isso. E aí eu sou daqueles que corro. Quando era criança eu corria da polícia, mas hoje eu corro por esporte. Então, quando eu estou correndo, eu costumo dizer que o problema que eu enfrento não é de joelho, não é de canelite, não é de resistência. O problema que eu enfrento é com a minha mente, é com a cabeça. Então, na verdade, é uma luta mental, onde você só precisa permanecer. Nas artes marciais, a gente costuma dizer o seguinte: qual é a diferença de um faixa branca para um faixa preta? Não tem diferença nenhuma. O faixa branca e o faixa preta, na verdade, tem uma pequena diferença. É que o faixa preta é um faixa branca que não desistiu. Então escute isso. Uau. Quando você desiste na sua jornada, você nunca vai alcançar o favor de Deus. Quando você para no meio do caminho, você nunca vai alcançar a linha de chegada. Então o que nós precisamos fazer é não desanimar, perseverar, permanecer, continuar. Você precisa manter o que a gente chama na corrida de pace. Então você tem que estabelecer o seu pace. Por exemplo, aqui nesse lugar tem um ar-condicionado. Esse ar-condicionado ele tem um termostato. E o termostato ele estabelece uma temperatura. Você precisa estabelecer a temperatura do céu na sua vida e permanecer. Não, não vou porque isso aqui vai esquentar a temperatura do céu na minha vida. Não, não vou por aqui porque isso aqui vai esfriar a temperatura de Deus na minha vida. Você vai estabelecer, vai permanecer e vai ficar firme. Não tenha medo, comece. E não desanime para que você possa concluir. Uau. Amém. Glória a Deus. É muito isso, né? Amém. E é como o bispo falou aí, né? Quando a gente começa a correr, é uma batalha mental. Muitas vezes a gente vai começar ali, talvez aquele primeiro quilômetro é o mais difícil, porque quando a gente já começa, a gente já quer parar. A gente começou a correr de, meu Deus, eu vou parar. Tô cansado, deu preguiça. Mas depois que você permanece, você consegue. Rapaz, deixa eu aproveitar para contar uma história aqui muito interessante. E eu quero ouvir, pode contar. Rapaz, eu viajei alguns anos atrás e eu fui no inverno norte-americano em uma ilha tava muito frio, assim, muito frio. Do verbo tava negativo. E aí eu naquela ilha, eu fui fazer um curso e eu fiquei alguns dias ali, na verdade eram 3 semanas. E eu preciso me exercitar. O exercício para mim faz parte da minha rotina, da minha vida, mas com aquele frio todo, não tinha academia, não tinha nada. Daí eu decidi correr no frio. Meu E Deus. para correr no frio é muito difícil, porque, tipo assim, tudo congela, é impressionante. E eu não tenho os equipamentos necessários. Mas, como todos os dias eu iria tentar correr no frio, um senhorzinho de idade foi e me chamou e disse: Olha, vai ter uma maratona aqui, você não quer correr? E eu fui e disse: O senhor vai? Ele disse: Vou. Eu digo: Então eu também vou. Me senti desafiado por aquele senhor. Ele tem 82 anos de idade. Eu digo: Eu vou. Ele: Quantos quilômetros você vai? Eu digo: O senhor vai quantos? Ele disse: Eu vou no que você quiser.
Eu digo, tem de quanto? Ele disse, tem de 5, tem de 10, tem de 15. Eu olhei para aquele senhor e disse, o senhor vai de quanto? Ele, vamos no de 10? Eu digo, vamos, cabo arrochado, bora. Eu vou no de 10 contigo. E aí ele me inscreveu, me deu de presente, etc. Chegou no dia da corrida, quando eu cheguei lá, ele estava lá me esperando. Só que não era quilômetros, era milhas. Ei. Não era quilômetros, era milhas. Só para vocês saberem, uma milha é 1,8 km. Ou seja, era distante. E frio. E eu não tinha roupa de frio. Eu não tinha roupa adequada. Resumindo, quando começou, aquele senhorzinho, pensa um diamante, foi-se embora, me deixou para trás. E eu correndo, aquela luta. Gente, pensa numa luta mental, uma luta comigo mesmo. Comecei a sentir as pernas queimando, mas era queimadura de primeiro grau. E eu não parei, eu continuei. Resumindo a história, eu cheguei em último lugar. Em último lugar. Eu vou repetir. Eu cheguei em último lugar. E aí, quando eu cheguei em casa e fui compartilhar da minha jornada, tive queimadura de primeiro grau, precisei ir para o hospital, foi terrível. Mas eu concluí, cheguei em último lugar. Quando eu cheguei em casa, o pessoal começou a brincar comigo, dizendo, rapaz, tu não tem vergonha de chegar assim em último lugar. Eu disse, não tenho vergonha não, porque eu cheguei em último lugar lá. Mas, na verdade, o último lugar é você, porque você nem para uma corrida foi, e nem lá você correu, e nem lá você concluiu. Então, como você nem correu, na verdade, eu cheguei na sua frente. Porque pelo menos eu fiz, você nem fez. Uau. Então, às vezes, a gente fica preocupado de não se dar bem, de não ter um bom resultado, de não apresentar bons números. Mas pelo menos você está fazendo, e quantos que não estão fazendo absolutamente nada? Então, vamos deixar de ficar procrastinando, terceirizando a responsabilidade, se vitimizando e muitas vezes querendo encontrar respostas para algo que não precisa de resposta. A questão hoje é, bota o tênis, vai correr. E eu não estou falando aqui de corrida literalmente. Eu estou falando de vida, de propósito, de chamado, de entendimento do que Deus tem para a sua vida. Amém. Uau. A autorresponsabilidade. Glória Em a tudo Deus. na sua vida, né? Em tudo da sua vida. Eu já Que tô bênção. preenchido aqui já, pastor. Eu Tô- ficaria tô- aqui eu também só tô escutando cheio as e- histórias Então, aqui. bota o tênis e vamos embora. Vamos embora. E isso é fundamental porque tem muita gente que tem um dia que tá mais empolgado para orar, ler a Bíblia, aí a pessoa quer ler, sei lá, 15, 20 capítulos e aí passa o resto do mês e não lê mais nenhum. Então é melhor que ela leia um todo dia. A constância é melhor do que essa intensidade, entendeu? Nós precisamos ser constantes. Na fé é assim, a gente precisa ser constante na fé. Pense na sua alimentação. Você come uma única vez muito e fica dias sem comer, ou você todo dia come uma porção? É como carregar 100 quilos ou carregar 1 quilo de cada vez. Então, por que ter que buscar essa overdose, quando na verdade você pode, de forma saudável, dosar diariamente a porção necessária da nutrição que o Pai tem para cada um de nós somos filhos? As pessoas hoje em dia querem resultado muito mais rápido com pouco tempo. E isso reflete em tudo, né? É profissional, é espiritual, é mental também, né? É uma geração fast food, é uma geração quickly, né? Tudo muito rápido, eu quero tudo para ontem. Ok, essa necessidade, esse desejo é compreensível, mas você não pode é atropelar processos, porque senão o resultado não terá durabilidade. E isso não terá constância, e sem constância não vai ter raiz, sem raiz não tem como se firmar. É verdade, é verdade. E o propósito de Deus é, pelo que eu entendo, né? Pelo que eu compreendi hoje e também eu venho fazendo a leitura diária bíblica, é um caminho, que nem o senhor falou. É um caminho, é um trajeto. Não é algo que é do dia para noite. Ah, ontem eu não tinha um propósito, hoje eu tenho. Não, se eu for entendendo aos poucos como é. Isso. E aí requer a paciência, a autorresponsabilidade, tirar a questão da autossabotagem. E aí você vai entendendo, né? Você vai entendendo e vai compreendendo igual a todos os escolhidos de Deus, né? Assim como foi com Moisés, assim como foi com Josué, assim como foi com Gideão, assim como foi com Abraão. E foi aos poucos. E mesmo assim, eles, mesmo sendo escolhidos por Deus, eles também perderam a paciência. E isso é normal. Porque a gente é humano. As pessoas hoje querem ser super humanas, querem ser super crentes e não fazem nem o básico, né? Não querem nem ler um versículo, um salmo, um provérbio por dia. Querem ler 5 livros durante o mês. Ah, eu não consigo, eu não estou ouvindo Deus. Calma, paciência, autorresponsabilidade. E assim a gente vai se alimentando e vai se fortalecendo. Uau, Amém. glória a Deus. E o interessante saber, quando a gente fala sobre propósito, é porque tudo que Deus faz, ele faz por um propósito. Então, todo mundo,
todo mundo, você que está assistindo, por mais que sua vida possa estar desmantelada, por mais que você diga que você é um erro, sua família é disfuncional, você mora na cidade errada, você está nos ambientes totalmente adoecedores, mas entenda, você foi criada por um propósito. Deus, ele te criou com um propósito, todo mundo. Até porque a palavra de Deus fala que antes da gente, quando a gente ainda era uma substância informe, ele já sabia o nosso nome. Ele já nos conhecia e já existia um propósito específico. E tudo que Deus faz existe um propósito. E a gente tem que saber que para cada propósito existe um problema para ser resolvido. Então, um exemplo que eu sempre dou na igreja, né, Ícaro? E você deve saber. Eu falo que a pessoa que inventou a orelhinha da xícara foi porque existia um problema. A pessoa tava para tomar um café, um chá quente, pegava e queimava a mão. Então, para ela evitar que queimasse a mão, existia uma problemática e alguém precisou criar um propósito, criar algo com um propósito específico. Criaram essa orelhinha aqui, que eu posso pegar coisas quentes e não vai queimar minha mão. Então, o propósito disso aqui foi em resposta a um problema. Então, você precisa entender que você é resposta para um problema que existe na sociedade. Você não foi criado para dar problema. Você foi criado como uma solução para um problema. Amém. E você só vai encontrar a resposta ou a solução para esse problema em Deus. Então não tem como eu saber o propósito de algo a não ser pelo Criador. Então, o cara que criou isso aqui a primeira vez, a pessoa, oxe, que é isso aí que tu fizesse? Ele falou, não, eu criei isso aqui para não queimar a mão. Ele foi o criador, ele foi o inventor. O cara que inventou o telefone, ele sabe qual foi o propósito ao qual ele criou o telefone. Não foi para bater prego na parede. Então, se foi o próprio Deus que te criou, você tem que procurar nele a resposta para o porquê você existir. O porquê você acordou hoje com saúde, com vida. Então, Deus é quem sabe qual é a resposta que você precisa responder. Eu acho que entender isso é fundamental para a nossa vida. Amém. Amém. E hoje nesse podcast aqui eu percebi que o Bispo Márcio Meira, ele tem uma característica de objetividade. Eu saquei essa questão de objetividade, ser claro, conciso e objetivo naquilo que quer, naquilo que deseja, né? E, Bispo, eu gostaria que o senhor compartilhasse aí com os ouvintes, com as pessoas que estão escutando a gente nas plataformas de áudio, que estão vendo a gente no YouTube, como buscar essa objetividade no nosso propósito. Bem, eu acredito que uma decisão ela é necessária. Ou seja, muitas pessoas elas ficam se justificando e dizendo, eu sou prolixo, porque eu tenho dificuldade de comunicar, porque eu não sei como concatenar as ideias. Então, enquanto você justifica problema, você nunca vai ser uma solução. Então, nós precisamos, antes de mais nada, tomar uma decisão. E a decisão é, eu quero ser rápido, conciso, objetivo e eu quero chegar no alvo. O problema é que algumas pessoas não sabem qual é o seu alvo. O que é que elas fazem? Ela tira para tudo que é lado e depois desenha o alvo. Está errado. Você precisa estabelecer o seu alvo e depois começar a trabalhar em cima dele. Então, a dica que eu dou hoje é tome uma decisão. A decisão é, eu quero cumprir os propósitos para a minha vida. Eu quero ser objetivo. Eu quero chegar o quanto antes, obedecendo os seus propósitos e vivendo os processos que são necessários. Decisão. Segundo, e muito importante, parar de ficar justificando erros. Se você decidiu, agora trabalhe para que essa decisão se torne uma realidade. Não fique colocando problemas, dificuldades, não fique querendo transferir ou querer caracterizar diante da dificuldade alguma impotência de que não te leve aonde realmente você deseja. E uma terceira coisa, e muito importante comece a praticar. Quando você estiver num lugar, você vai praticar nas diversas atividades que você tiver. E peça ajuda a pessoas durante a prática. Por exemplo, se você é casado, você pode conversar com seu cônjuge e dizer, meu amor, quando eu estiver falando demais e etc., dá uma olhadinha para mim, dá aquela piscada de olho, toca na minha mão, se você acha que está cansativo. Então isso é muito importante. Eu tenho uma esposa que ela cultiva a arte do silêncio. Eu tenho uma esposa de que ela não tem paciência. Eu não posso falar muito. Então eu preciso ser objetivo. Então se meu alvo é fazê-la feliz, eu precisei ter que ser rápido, objetivo, para enquanto ela está com paciência de ouvir, eu poder alcançar o coração dela. Então eu quero dedicar, Linda, a eficiência dessa comunicação para poder chegar tão rápido onde é desejado. Mas também, como eu sou professor de homilética, eu ensino os alunos a como pregar o evangelho em 1 hora, em 30 minutos, em 10 minutos, em 1 minuto e até riscando um fósforo.
Enquanto o fósforo é queimado, você precisa pregar o evangelho. Uau. Então eu tenho quase 3.000 vídeos no YouTube, no meu canal, sobre motivação bíblica. Vídeos de apenas 1 minuto, todos os dias, pregando a palavra. Então, se é objetivo praticar e ter possibilidades, isso vai fazer toda a diferença na vida. Bispão, eu fiquei curioso. Como é que a pessoa vai. O senhor poderia pregar para as câmeras, pregar o evangelho em 30 segundos ou 1 minuto, assim, para quem tá ouvindo aí, para o senhor ensinar. Como é que o senhor pregaria o evangelho para essa pessoa que está assistindo agora em 1 minuto? Pode escolher o texto bíblico. Qualquer um. Qualquer um. Pode escolher. Vamos lá. Escolha aí, pastor. 1 Coríntios 10, 13. Que diz? Que não sobreveio tentação que não fosse comum ao ser humano, mas Deus não deixa que a gente seja provado além daquele que a gente pode suportar. E Ele que é fiel, porque antes de deixar a gente passar pela provação, Ele nos dá o auxílio necessário. Uau, que texto, hein? Então, olha como eu usaria, por exemplo, esse mesmo texto. Vamos lá, 1 minuto, hein? Até quando você vai ficar dizendo que você não consegue? Ah, eu não aguento, eu não suporto, eu não tenho condições. A Bíblia diz que não veio nada sobre você que você não possa suportar. Deus é fiel, Ele está com você e hoje Ele está te conduzindo a vencer, a parar de ficar se criticando e muitas vezes colocando essa responsabilidade tão negativa sobre sua própria vida. Receba, o Deus que pode todas as coisas, Ele entra na sua vida e hoje Ele te diz, sim, você pode, sim, você consegue, sim, você vai alcançar. Eu estou contigo, hoje e para sempre. Amém. Uau! 43. 30 segundos. 30 segundos foi? 30 segundos. Então eu acredito que você pode pegar um texto, ter a ideia e aplicar na vida de uma pessoa de uma forma rápida e objetiva. A mesma coisa pode ser feita de diversas maneiras. Uma delas é de forma prolixa, outra é um bom storytelling e a outra é você ser rápido, objetivo, conciso, porque afinal de contas, time is money. Tempo é dinheiro e a gente não pode ficar perdendo nosso tempo, enchendo linguiça e falando aquilo que as pessoas rapidamente vão perceber de que realmente você não sabe nem onde quer chegar e é por isso que você está patinando tanto. Amém. Amém. Glória a Deus. Realmente. Eu acho que aqui glória a Deus. gente chegou na parte Chegou. final aqui, porque em quantos segundos? 30 segundos. 30 eu fiquei surpreso 30 aqui. segundos. Se você não se converteu agora, meu amigo. Mas se quiser mais vídeos, no meu canal do YouTube tem 3.000 vídeos de 1 minuto. Amém. Motivação bíblica diária. Amém. A gente Qual vai é o deixar nome aqui do- o link do Qual é o Instagram. nome, bispo, do canal? Bispo Márcio Meira. Se você não lembrar, bota Bispo Márcio Meira. Se você lembrar, você bota Bispo Márcio Meira. Amém, amém. Pronto. Mas a gente vai deixar aqui Já pra Deixa você eu deixa ligar. aproveitar. A todas as nossas plataformas do Instagram, Facebook, YouTube, etc. Me segue, porque eu sigo Jesus e aí tá todo mundo seguindo a mesma pessoa. Amém. Glória a Bispo Deus. Márcio Meira. Eu Glória já a sigo, então Deus. tô seguindo Jesus, já tá seguindo Eu também também, tô então tá tudo seguindo, certo. tá Então todo vamos todo mundo seguir Jesus, vai dar tudo certo. Amém. Vai Gente, estar na descrição também aqui, né? Exatamente. Vai estar na descrição aqui o Instagram do Bispo, o Instagram do pastor, o Instagram da igreja e o Instagram do Renovation Cast. Então, não tem desculpa. Tá? É só um clique você segue. Gente, infelizmente, a gente chegou aqui Mas nessa antes parte de final. finalizar, vamos perguntar uma Diga aí, indicação pastor. para ele. Eu Isso, queria, bispo, indicações. que o senhor desse indicações de livro ou podcast que as pessoas poderiam aprender mais. Pode ser na área que a gente falou aqui, ou pode ser o que o senhor indica assim, ó, todo crente, todo cristão precisa ler esse livro, ou pode ser na área que a gente abordou aqui. Pode ficar à vontade. Podcast, eu quero recomendar para vocês 3 que acredito que vai abençoar muito as pessoas. Em primeiro lugar, o Renovation Cast. Amém, gostei. Uau, glória a Gostei. Deus. Eu indico, Amém. assistam. Segundo, um do Douglas Gonçalves, que eu gosto muito, o Jesus Copy, e o Creativity, do Marcos Madaleno. São, assim, podcasts que me abençoam demais. Sobre livros e sobre a temática de hoje, Uma Vida com Propósito, do pastor Rick Warren. Se você é pastor, ministro, vale a pena também Uma Igreja com Propósito. O livro A Arte da Autossabotagem, do Bispo Miguel Shoa, que ele também escreveu Gerúndio e agora lançou Minha Jornada com Deus. Eu acabei de lançar o meu livro Alegre Todo Dia, então eu quero indicar para vocês. É o poder da gratidão no nosso dia a dia. E eu gosto de recomendar autores. Liderança, John Maxwell. Sobre vida pastoral, Eugene Peterson. Sobre propósito, Rick Warren. Sobre vida cristã, aí eu gosto de Dallas Willard, de Peter Scarizzo, eu gosto desses autores mais contemplativos. E um livro que, tipo assim, não, diga um livro que eu tenho que comprar, Uma Vida com Propósito, de Rick Warren. Não, mais um livro. Então anote aí, Celebração da Disciplina, de Richard Foster. Eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. Uau, já anotei Amém. aqui. Celebração da disciplina. Do Pra quem não Richard anotou, Foster. só é Richard voltar Fox. e escutar de novo. É só
Anotado. Amém. Glória a Deus. Amém. No meu Chegamos. Instagram tem um destaque lá só de livros que eu tô lendo. Tem de books em inglês e espanhol também que eu tô lendo. E tem outros destaques interessantes lá que pode ser que abençoe os seguidores. Amém. Amém. Então quem segue o bispo segue Jesus, então e vamos ano embora. que vem eu pretendo lançar 5 livros. Uau. Eu passei 46 anos da minha vida para lançar o primeiro, que foi esse ano, e eu me empolguei tanto, gostei tanto do resultado, que eu já estou escrevendo 8 livros ao mesmo tempo. Uau. Mas ano que vem, mês sim, mês não, eu vou estar lançando um novo livro. Então preparem-se. Cada estação, e eu um venho livro. aqui em Pombos para lançar um deles. Uau, Já aqui. gostei. glória a Deus. Amém. Você quer. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém. Agora sim. Agora sim. Pra você que achou que tinha acabado, não acabou. Volta pra pegar as dicas. Foi rápido. Volta, anota tudo direitinho. Não perde os próximos episódios. Pra você que assistir de novo, volta, assiste todo esse episódio. Curte, comenta, compartilha, espalha pra geral. Pra quem tá com dificuldade em entender seu propósito de vida. Pra quem tá com dificuldade em entender Deus. Com dificuldade de tudo. Eu acho que esse episódio aqui, esse podcast de hoje, tira as dúvidas sobre quase tudo na nossa vida. Exatamente. E eu quero lançar um desafio, Ícaro. Já que a gente tá no Manda aí, final pastor. aqui, então se você tá até o final, eu quero ver se você é uma pessoa atenta, se você fica até o final, porque a Bíblia fala lá em Eclesiastes que é mais importante o fim das coisas do que o começo. Então, tem muita gente que pega o começo e perde o final. Então não adianta começar bem uma caminhada se no final você não vai Perde a fatia do bolo. não vai entrar no céu se você perder no final. Então, se você ficou até o final aqui desse podcast, você vai colocar aí, ó, eu amo a Bíblia. Amém. É o desafio. Você ficou no final, você vai saber. Então você vai comentar aí, eu amo a Bíblia. Vai ter muita gente que vai assistir e não vai entender o que é que a pessoa tá falando, tá achando que é só uma declaração de amor pela Bíblia. Acho que também é importante. Mas se você ficou até o final, coloca aí, comenta, eu amo a Bíblia, que a gente vai saber que você ficou até o Verdade. Comeu a entrada, se alimentou do prato principal, é sobremesa e agora fechou. final. Fechou. Amém. Com chave de ouro. Amém. Gente, foi um prazer inestimável estar com vocês aqui, estar na presença do Bispo Brasil, o Marcos. quê? Inestimável. Uau, meu Rapaz. Deus. Lisonjeado, inestimável. E estar aqui nesse podcast, estar na presença do Bispo Márcio Meira, estar ao lado do pastor Pedro Xavier. E vocês espalhem, gente, esse podcast maravilhoso. Vai ter vários outros podcasts maravilhosos aí, abençoados, extraordinários. Fiquem ligados aí, curte, comente e compartilha. Esse foi mais um Renovation Cast. Fiquem na paz, até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, Deus gente. abençoe.